Sejam bem-vindos para essa segunda aula da Família Eterna nos episódios de podcast. Hoje nós falaremos um pouco sobre o papel dos profetas na proclamação da doutrina da família eterna, bem como o nosso destino e natureza divinos, né? Nós temos aqui o André, a Cássia e o Felipe, que são do Conselho Estudantil e que vão participar desse episódio de podcast conosco. Bom, eu queria começar trazendo uma pergunta aqui, ó. Como é que o amor de Deus se mostra no conselho e nos ensinamentos dos profetas? Quem pode compartilhar como é que você sente que o amor de Deus se mostra no conselho e nos ensinamentos dos profetas? Os profetas são um canal de comunicação que o Pai Celestial tem para nós. E eles transmitem para nós a vontade do Pai Celestial. Logo, tudo que é bom, que vem dos profetas, vem do Pai Celestial, vem do amor que ele sente por nós. E os profetas transmitem esse amor dele para nós. Interessante, legal, André. De fato, nós somos abençoados por viver em uma época em que o Senhor chamou profetas novamente, né, para nos guiar e nos proteger. E nós somos abençoados por viver nessa época em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos aqui sob a direção de profetas e apóstolos, né? Os profetas, de fato, nos ajudam também a entendermos a doutrina da família eterna. Então, um documento que permeia todo esse curso da família eterna é justamente a família Proclamação ao Mundo, né? Que é um documento emitido pelos profetas falando a respeito da família. Então, quando a gente pega ali a proclamação ao mundo, ela vai nos ajudar a entender como a família é essencial no plano de salvação. A Sister McConkie, ela disse o seguinte a respeito dos profetas, porque muitas vezes os profetas não vão dizer aquilo que está em conformidade com o mundo. Olha o que ela diz assim, ó, enquanto servia como conselheira na presidência geral das moças, a irmã Carol F. McConkie observou o seguinte: de acordo com os padrões do mundo, seguir o profeta pode não ser popular, politicamente correto ou socialmente aceitável, mas seguir o profeta é sempre certo. Então, muitas vezes, né, o mundo vai dizer algo diferente em relação à família daquilo que os profetas têm nos alertado ou têm nos ensinado. E aí a Sister Macon que traz essa citação. Como é que vocês têm sido abençoados ao seguir os conselhos dos profetas e apóstolos? Eu acho que um dos conselhos que eu tenho seguido e tem feito total diferença para mim é poder me aproximar do Senhor através das Escrituras e do templo, né? Porque as Escrituras são a palavra do Senhor para conosco, né? E o templo é a forma de nós nos aproximarmos para receber as orientações do Espírito e até mesmo do próprio Senhor. Então, o presidente Nelson falou sobre isso, né? Nos aproximar, estar mais tempo no templo, dedicar mais tempo para isso. E à medida que eu dedico mais tempo ao templo, eu tenho sentido mais paz e certeza das coisas que eu preciso seguir, né? Eu tenho mais firmeza nas minhas decisões. Então, eu sinto que quando eu tenho uma dúvida, a resposta vem mais rápida, porque a minha sintonia está mais próxima com o Senhor. Interessante. E aí, na verdade, agora você está falando até sobre aplicar aquilo que os profetas têm ensinado, né? Então, ou seja, como é que você tem sido abençoado ao seguir os conselhos dos profetas, especialmente aquilo que o presidente Nelson tem dito nas últimas conferências gerais e, mais especificamente, até mesmo na última conferência geral. Excelente, Felipe. Cássia, você ia comentar. Sim, como algo que eu sinto é que eu tenho sido protegida, né? Porque os mandamentos, eles servem como proteção, né? Há pessoas que pensam o contrário, que acham que os mandamentos, acho que a gente já falou isso em outros episódios de podcast, que vem os mandamentos como uma forma de um aprisionamento. Mas eu sinto que a cada dia que eu ouço mais os conselhos dos profetas, que eu dou ouvidos aos mandamentos do Senhor, eu tenho sido protegida. Porque o mundo, o inimigo, ele tem ido como diz meu presidente de missão, com força em cima das pessoas. Ele não tá medindo, sei lá, ele não tem uma régua. Para ele, tipo, eu vou atacar porque eu preciso de máximo de pessoas do meu lado, né? Então ele não tem perdoado, né? Como diz. Então,
ao guardar os mandamentos e dar ouvidos aos profetas, eu tenho sido protegida pelo Senhor. Eu presto atenção nisso, vendo as pessoas que estão à minha volta, aqueles amigos que eu tenho que não pertencem ao evangelho, né? A gente acaba comparando e dá para ver que eles estão muito mais vulneráveis do que eu, porque eu tenho me resguardado guardando os mandamentos. Legal. Obrigado, Cássia, por compartilhar. Então, é muito interessante, né? Inclusive, essa citação da Sister McConkie me faz lembrar o hino mesmo, Segue o Profeta, né? E na estrofe, nós cantamos segue o profeta sem hesitar, segue o profeta, não vais errar. E ela está trazendo exatamente esse ponto de vista. De acordo com os padrões do mundo, seguir o profeta pode não ser popular, politicamente correto ou socialmente aceitável, mas seguir o profeta é sempre certo. E os profetas nos ajudam a entender a doutrina da família eterna. O documento da proclamação ao mundo, a família eterna, ele foi emitido em 1995, portanto, muito tempo atrás, e talvez naquela época, né, quando a gente podia olhar para o documento, parecia, puxa, por que que o Senhor está alertando a respeito desses pontos sobre a família? E hoje a gente tem visto, ele é uma prova do quanto os profetas são videntes e reveladores vendo os nossos próprios dias. E aí, o presidente Hinckley, que era o profeta naquela época, tem um registro a respeito de uma experiência na elaboração desse documento, e o presidente Nelson, na biografia dele, também compartilha, porque ele era um dos apóstolos já naquela ocasião e participou do processo da elaboração desse documento. Então eu queria compartilhar com vocês o que diz esses dois registros, né? O primeiro deles diz assim, ó, em 23 de setembro de 1995, em uma reunião geral da Sociedade de Socorro, o presidente Gordon B. Hinckley apresentou à família a proclamação ao mundo. Antes de fazer isso, ele explicou por que a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos sentiram a necessidade de publicar essa proclamação. Com tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto a padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de advertir e admoestar. Com esse intuito, nós da primeira presidência e do Conselho dos 12 Apóstolos faremos agora uma proclamação à Igreja e ao mundo como declaração e reafirmação dos padrões, das doutrinas e das práticas referentes à família que os profetas videntes e reveladores desta igreja ensinaram repetidamente ao longo de sua história. E o presidente Nelson, um seguinte trecho da biografia dele, descreve que o Senhor permitiu que seus apóstolos vissem o que seus apóstolos vissem que levou à criação da proclamação da família. Diz o seguinte lá: certo dia, em 1994, ou seja, um ano antes ainda da proclamação ser emitida e publicada, né? O Quórum dos 12 Apóstolos passou um dia em sua sala de conselho no Templo de Salt Lake, debatendo assuntos relacionados à família. Eles consideraram tudo, desde a natureza cada vez mais onipresente da pornografia até a legislação potencial antifamília de vários tipos. Não era uma discussão nova, mas naquele dia toda a agenda girou em torno desse tópico vital. Os 12 analisaram a doutrina e as normas, considerando as coisas que não poderiam ser mudadas, ou seja, a doutrina, e aquelas coisas que possivelmente poderiam ser mudadas, as políticas. Eles debateram os problemas que viram se aproximando, incluindo a pressão social intensa para a aceitação do casamento gay e dos direitos dos transgêneros. Mas isso não foi tudo o que vimos, explicou o presidente Nelson. Podemos ver os esforços de várias comunidades para eliminar todos os padrões e limitações da atividade sexual. Vimos a confusão das identidades masculina e feminina. Nós podemos ver tudo isso se aproximando. Essa extensa discussão, com outras durante um período, levou à conclusão de que os 12 deveriam preparar um documento, talvez até uma proclamação, descrevendo a posição da Igreja sobre a família para apresentar à primeira presidência para consideração. E então nós temos o documento que é a família, a proclamação ao mundo, né? Então, de fato, talvez se a gente pode discutir o que talvez seria mais importante até aquilo que a gente tem falado aqui mesmo que não seja de acordo com
aquilo que for popular, politicamente correto ou socialmente aceitável pelo mundo, seguir o profeta é sempre certo. E esse documento é o que deve permear, né, as nossas crenças. Agora, eu queria entrar num outro ponto, justamente, que a gente tem da aula sobre o nosso destino e natureza divinos, e fazer uma pergunta aqui, ó. Quem você é? E aí vocês aqui podem responder, mas você que está ouvindo ou assistindo esse episódio, queria que você refletisse. Quem você é? Acho que eu responderia que eu sou um filho de Deus, uma criação de Deus, né? Eu fui planejado por Ele, e se eu tenho esta forma, né? E se eu tenho esse corpo, é porque foi planejado por Ele para que seja desta forma. Não sou eu que tenho que alterar o meu Criador, mas que eu fui planejado por Ele desta forma, e é assim que eu vou ter sucesso nesta vida e na próxima vida. Felipe leu a proclamação ao mundo, né? Tá vendo aí, ó? Legal, legal, Felipe. Cássia e André, como é que vocês responderiam a essa pergunta? Essa é uma daquelas perguntas da alma, né? Que a gente fala na missão, quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui. Bom, eu responderia, eu sou Cássia, residente de São Bernardo do Campo, uma mulher, filha de 2 pais, filha de Deus também, ou seja, eu tenho 4 pais, e da parte de destino e natureza eterna também, que é uma das minhas partes favoritas, que eu possuo um DNA celestial, que em parte eu já sou como Deus, porque eu sou filha dele. Então, ainda me falta o resto. Eu acho que eu responderia isso. Legal. Cássia de São Bernardo acabou de nos responder. André, quer complementar? Você diria algo diferente? Eu não ia dizer que eu sou a Cássia. Eu ia dizer que eu sou o Não. André. Bom, verdade. Você diria algo diferente, evidentemente. Não, mas com base na nossa natureza divina, eu falaria muito do que o Felipe falou. Porém, eu sempre, na missão, eu sempre gostava de deixar alguma frase de efeito com os meus companheiros, com alguém que estava próximo de mim, principalmente missionários. E eu lembro que um dia eu dormi na casa de outros missionários. Eu tinha viajado, né, e fiquei na casa deles. E aí eu falei para aqueles missionários que moravam lá: lembrem-se que vocês são filhos do Rei Celestial. E eu gosto de pensar nisso, que todos nós somos parte de uma realeza. Os príncipes e princesas, filhos do Rei e da Rainha Celestial. Somos parte de uma família celestial. Excelente, que legal. Obrigado, André. E com o potencial de nos tornarmos assim como ele é. Eu acho que vocês Posso já leram a proclamação mesmo, né? E aí agora ficou mais fácil. Fala, Cássia. eu lembrei de uma coisa. Não lembro se foi na conferência passada ou na retrasada, mas falaram. Foi, se eu não me engano, foi o Alder Anderson, que ele falou que nós não somos dessa terra, nós não pertencemos a esse mundo. E entra nessa profundidade do que o André falou, né? Às vezes a gente acaba limitando o nosso potencial por achar, tipo, eu sou uma mera humana mortal e eu vou morrer. Mas não, nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos dessa terra. Nosso potencial é tão grande. Se a gente pudesse nos enxergar como Deus nos vê, a gente ia ver que a gente acaba se limitando a um grãozinho de areia, literalmente. Mas o Pai Celestial, ele vê tantas coisas grandiosas, né? Acho que até por isso mesmo da gente estar aqui, né? Tipo, filhos, vocês precisam progredir, vocês precisam se tornar como eu sou. E a gente às vezes esquece disso e acaba se limitando e se contentando com pouco. Eu não gosto de me contentar com pouco. Eu acho que quando se trata de ter uma perspectiva eterna, é a gente realmente batalhar para chegar a atingir o nosso potencial. Eu gosto, por isso que eu gosto, eu amo esse evangelho, porque tem coisas assim que se não tivesse conhecimento dessas coisas, a gente ia estar tipo, seres humanos. Cássia, é ótimo. Ó, obrigado, Cássia. E olha só,
É interessante porque a proclamação ao mundo tem um trecho que diz exatamente isso, né? Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais. O André comentou aqui que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo masculino ou feminino, e aqui diz respeito ao sexo biológico, né? No nascimento ali, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Então, ou seja, nós não somos meramente um ser mortal qualquer mesmo, como a Cássia comentou aqui. Nós somos literalmente filhos de Deus, filhos de pais celestiais. O Elder Anderson, ele diz o seguinte, ó: embora a situação terrena de uma criança não seja ideal, o DNA espiritual dela é perfeito, porque a identidade verdadeira de uma pessoa é ser filho ou filha de Deus. E ao caminharmos para terminar esse nosso podcast, né, da aula 2 da família eterna, eu queria que isso pudesse ficar gravado no coração de cada um de vocês, né? Nosso DNA terreno pode ter algumas inconsistências, não sei, pode ter algumas falhas, mas nosso DNA espiritual é perfeito, porque somos literalmente filhos de pais celestiais. O presidente Harold Billy disse: nós esquecemos que temos um pai celestial e uma mãe celestial, que são ainda mais preocupados conosco do que nosso pai e nossa mãe terrenos, e que essa influência do além constantemente age para tentar nos ajudar quando fazemos tudo o que nos é possível. Então, 2 pontos que podemos dizer que aprendemos juntos aqui hoje. Primeiro, a importância de ouvir e seguir os profetas de Deus, mesmo que normalmente aquilo que eles vão nos ensinar não esteja em conformidade com aquilo que o mundo esteja pregando. Um profeta normalmente não é popular e não vai de acordo com muitas coisas que o mundo vai pregar. Mas, ao seguirmos os profetas, nós sempre estaremos certos, não tenho dúvida disso. Segundo, nosso DNA espiritual é perfeito e nós não podemos nos esquecer de que somos filhos literais de um Pai Celestial e de uma Mãe Celestial que nos amam. Então, nós possamos nos lembrar disso, possamos refletir, talvez fazer uma avaliação sobre o nosso progresso, né? Às vezes a gente pensa ou tem o sentimento de que, puxa, mas eu não tenho progredido tanto, porque a gente está falando sobre nosso destino e natureza divinos, não só a natureza divina, mas nosso destino divino, né? E às vezes a gente pensa, não sei se eu tenho progredido tanto na minha vida, quer seja educacionalmente, profissionalmente, mas faz uma avaliação, olha a sua vida nos últimos 5 anos e observa tudo o que você realizou nesse tempo. Tenta ver se não tem muitas coisas que você fez que têm contribuído para o seu progresso em várias áreas da sua vida e principalmente para o seu progresso eterno. E então você vai poder se lembrar, puxa, é verdade, eu tenho um DNA espiritual que é perfeito. Eu tenho a capacidade de um dia me tornar como os meus pais celestiais, e esse progresso ele vai se dar pouco a pouco, passo a passo. Obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui nessa aula 2 do episódio de podcast da Família Eterna. Lembrem-se de registrar sua presença clicando no link logo abaixo na descrição, né? Quer seja no YouTube ou no Spotify, para registrar sua presença. E nos vemos em outros episódios. E gostaria de deixar essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Nos vemos em outros episódios de podcast ou nas aulas do Instituto. Até mais.